Vamos ter filho, era meu sonho de vida. Eu sempre falava assim que eu nasci para ser mãe. Como eu não tive minha mãe faleceu depois de 7 anos de transplantada, então eu falava assim, não, eu tenho que ser mãe para passar pro meu filho o que eu não tive, né? Como eu não tive uma mãe, aquele carinho, eu falei assim, meu filho vai ter que ter isso, porque ele precisa saber, né? O que eu não tive, eu quero que ele tenha. E sentei com o Vinícius e a gente começou a conversar sobre isso, né? Falei, e agora, como é que a gente vai fazer em relação a filho e tudo mais, e aquele medo, vamos conversar com o cardiologista. Isso foi antes da pandemia. Ou isso foi Isso foi Foi na na pandemia. A pandemia. gente a gente casou casou na na pandemia. pandemia. A gente casou em Isso. 2020. Aí, nessa conversa, vai e vem, vamos conversar com o médico. Aí, a gente conversou com o meu cardiologista na época. Ele falou assim, ó, o seu caso não é um caso de... que você não pode. Mas, assim, vai ser complicado, né? Vai ser uma gestação complicada, vai ser difícil. Mas não quer dizer que não pode. Então, tá. Aí, eu e o Vinícius conversando sobre isso, veio o Covid. Aí, eu peguei o Covid. Aí eu fiquei bem ruim. Aí nessa época do Covid, eu tive uma insuficiência cardíaca, que adquiri insuficiência cardíaca nesse tempo. E você já era de risco, né? Então você pegou Já Covid, era era de de risco. risco e pegou Covid. Exatamente, eu já era de risco e Quando ela peguei o pegou o Covid. Covid lá em casa, ela virou pra mim e falou assim: eu vou morrer, eu vou morrer. Ficou desse jeito, sabe? Agora fala rindo, né, gente? É... Agora eu falo rindo, mas na época foi desesperador. Ela ficou assim, bem assustada mesmo. Ela falou assim: não, eu acho que eu não vou suportar, eu vou acabar morrendo, eu sou grupo de risco, o que vai ser da nossa vida e tudo mais. Mas, graças a Deus, superamos. Ah, você é uma vencedora, né? Porque é, passou o Sim. Covid, passou a arritmia, passou. isso. E aí, tive o Covid, veio a insuficiência cardíaca, né? Meu coração ficou mais fraco. E aí voltamos no cardiologista para ver essa relação do insuficiência cardíaca para a gestação. E Uhum. aí foi quando ele falou, Odilene, realmente não dá para você engravidar. Se você engravidar, ou vai acontecer alguma coisa com você ou alguma coisa com o bebê. Então, assim, vamos pensar em outra alternativa, né? Mas de você, essa criança não pode vir, porque senão não vai dar certo. E aí foi assim, pra mim foi, meu mundo desabou, porque assim, parece que, é igual eu te falei no começo, parece que eu nasci pra ser mãe. E quando Uhum. ele falou isso pra mim, eu falei, não, então, pra mim o mundo acabou. Não quero mais viver, não, sabe? Pra mim não existia uma vida sem um filho, tanto que eu queria ser mãe. E aí a gente conversei muito com o Vinícius também queria muito ser pai, então era um sonho de nós dois. E aí a gente começou a fazer oração, começou a orar, começou a pedir pra Deus uma resposta, né? E em um determinado momento, de assim, dias muito difíceis, o Vinícius falou pra mim, falou assim, ó, Deus falou comigo e é pra gente ter um filho. E aí eu fiquei meio assim, né? Eu falei, mas Deus ainda não conversou comigo, calma, eu tenho que ter a minha certeza, Uhum. né? E nisso passou uns dias, eu falei assim, não, eu acho que a gente deve mesmo, eu acho que não existe Juliane nessa vida aqui sem uma criança. Pra mim não existia, falar não faz sentido pra mim. E falei, vamos ter um filho, e a gente decidiu ter um filho. Mas a gente meio que. A nossa certeza, né? A gente meio que colocou um prazo pra ela, sabe? A Uhum. gente sentou nós dois, a Juliane tomava anticoncepcional há muito tempo, né? E aí a gente falou assim: a gente vai tentar, mas vai tentar só até o final do ano. Se a gente não tiver até o final do ano, a gente não vai ter mais. A gente não vai tentar mais. E a gente tava em agosto já, né? E aí, então, assim, a gente tinha de agosto até, vamos dizer assim, dezembro, pra ter essa, vamos dizer assim, essa resposta, né? Uhum. Daquilo que a gente tanto sonhava, daquilo que a gente tanto queria, né? Eu, como marido dela, me senti muito apreensivo, porque não era da minha vida que eu tava falando, né? Assim, se Uhum. acontecesse alguma coisa, aconteceria com ela. Então, pra mim foi muito difícil falar pra ela assim, vamos ter. Uhum. Foi uma decisão, assim, que eu rezei muito, né? Igual ela falou, né? A gente orou muito. Tive a minha resposta em sonho, mas foi muito difícil conversar com ela sobre isso. Porque o principal era a saúde dela, não era a minha saúde que estava no jogo, vamos dizer assim, né, no risco. Uhum. E desde o começo, parceiraço, né? De vida. Demais, demais. Parceiraço de vida. E, mas quando começou essa conversa, você já sabia dos riscos dela, já era conversado em casa sobre tudo isso, né? A gente sabia, mas eu acho que a gente não tinha real noção. Sabe? É muito difícil ter a real noção, né? Os médicos falavam pra gente também, outra coisa que os médicos falavam muito pra gente é que assim, essa criança pode até nascer, mas você não vai conseguir cuidar dela. Era uma coisa que eles
falavam muito pra gente, pra Juliane, né? Falavam assim, ó, seu filho pode até nascer, mas pode ser que você não consiga cuidar, né? Pode ser que você passe por aquilo que a sua mãe passou, por aquilo que você passou, né, com a sua mãe. Então foi uma decisão muito difícil. Você era muito jovem quando sua mãe se foi? Eu tinha 12 anos, Tinha mas 12. assim, a história da minha mãe é praticamente assim, como foi a minha, né? A minha mãe também, mas só que a minha mãe soube da doença dela no meu parto. Então, assim, aí depois que eu nasci, aí minha mãe já não conseguiu cuidar de mim, aí a doença dela foi só piorando, foi só piorando. Aí ela transplantou, eu tinha 5 anos de idade. E aí depois ela faleceu, eu tinha 12. Uhum. Tava com 12 anos. E como que foi para você? Aí vocês tiveram uma decisão assim, vamos ter o Henrique, né? Isso. O Henrique. Chegamos Aí nessa o conclusão. médico falou assim, não tenham o Henrique, vocês vão ter o Henrique. Isso, foi desse jeito. A gente Isso foi. mesmo. Nós fomos em 3 cardiologistas. Ah, E 2 delas eram especializadas em gestação. As 2 falou pra gente, não tenha. Falaram abertamente, falou assim, ó, eu não autorizo. coragem de vocês, hein? Muita. Era um sonho, né? Acho que. É um sonho, né? Porque a gente imaginava a nossa vida, falava assim, agora a gente tem 50 anos, vamos dizer assim, né? Já viajamos o mundo inteiro e agora? Sabe? Era aquilo que passava pela nossa cabeça, sabe? E a gente queria muito, era o nosso sonho, e a gente sempre falava assim, nossa, mas eu quero. Será que se a gente tiver um filho, ele vai parecer comigo, vai parecer com você? Será que ele vai puxar os meus traços, vai puxar os seus? Será que ele vai ser loirinho? Será. Sonho Como que ele mesmo. vai ser, né? Aham. O sonho, né? A gente fica sonhando com isso, né? Amor, não tô dando conta. Me desculpa, eu não dou conta de cuidar do Henrique. Esse dia para mim foi muito difícil, porque eu como mãe, e assim, eu lembro direitinho, eu tava sentada na cama, o Henrique tinha acabado de mamar, e eu tava com ele no colo assim, né, esperando ele, uns 30 minutos dele, né, pra rotar, e aí eu comecei a chorar assim, loucamente, e o Vinícius tava dormindo, né, e eu falei assim, acordei ele foi assim, o que foi? Eu falei assim, Vinícius, eu não dou conta mais, não consigo mais cuidar do meu filho, não dou conta. Deve ser difícil, né? É difícil. Mas Sentir que você assim, não eu dá conta. tava extremamente Esgotada, né? esgotada, eu não conseguia fazer mais nada, porque aí a insuficiência cardíaca deixa o coração fraco, né? Então eu não conseguia. Aí já começou a época que eu não conseguia tomar banho, De novo, eu não né? conseguia fazer nada, eu ficava o tempo inteiro deitada. O Estar em Vinícius. pé cansava, né? Tudo, até escovar os dentes eu não Ela não conseguia. tinha ânimo, Eu não assim, dava sabe? conta, eu não tinha ânimo pra nada. Aí, assim, já não tinha fome, eu não queria comer. O Vinícius comprava as comidas que eu mais gostava, levava lá pra casa, colocava na minha frente, eu falava assim, eu não quero. Não conseguia comer. Então, assim, foi uma época muito difícil, por meu filho estar novinho, né, precisando de mim ali, e eu realmente não conseguia cuidar dele. Não dava conta. E a gente ia, assim, nos cardiologistas e tudo mais, só que eles falavam que a medicação estava ajustada. Então a gente começou a tentar investigar outras coisas. Então aí veio os diagnósticos errados. Ela foi diagnosticada com depressão pós-parto. Aí É, teve porque se uma... você fala assim, eu não dou conta de cuidar do meu filho, o que a pessoa pensa ali no Sim. pós-parto, né? Uhum. Aí teve uma das internações nesse período que a barriga dela inchou, que ficou maior do que da gestação. Aí a gente levamos ela na psiquiatra. A psiquiatra falou que era síndrome do intestino irritável. Aí depois disso a gente foi descobrir que na verdade era porque o coração dela não estava conseguindo funcionar perfeitamente. E uma das primeiras falhas que dá é no rim. E aí começou a inchar. Então ela começou a ter que tomar diuréticos para ajudar nessa função renal. Só que aí uma coisa leva a outra. Então, por exemplo, ela internou, ela ficou 5 dias internada por conta de quando a gente descobriu que ela estava com essa barriga inchada por conta dessa diurese que não estava sendo realizada. Ela saiu do hospital, passou uma semana, a gente saiu pra ir numa benzedeira, né? A gente saiu pra ir numa benzedeira Vamos dizer, porque... porque assim, Claro. Sim, todas as sabe? alternativas que a gente podia ali, a gente tinha que fazer, porque não tava, alguma coisa não tava acontecendo. Aí a gente saiu assim, a gente foi até buscar o pai dela. A gente, a caminho da benzedeira, a Juliane começou a falar assim: para o carro, para o carro, para o carro. De repente, quando o pai dela olhou pra trás, ela tinha desmaiado e vomitado, assim, do lado. E aí a gente foi descobrir que porque ela tinha tomado muito diurético. Então os eletrólitos dela baixou, Uhum. e aí ela passou mal por conta disso. E aí o organismo dela ficou muito fraco. E aí quando a gente saiu de casa, aí ela vomitou e aí desmaiou. Então assim, e o Henrique atrás com ela, sabe? Nossa.
Assim, foi tão difícil. Aí a gente já corri pro hospital de novo, mais uma internação. Nesse período aí, vamos colocar assim, o Henrique tinha 4 meses de vida, a Juliane já tinha internado, já tava indo pra 4ª internação dela. Nossa. E todas UTI. Todos daí. Como que descobriu, assim, que, opa, agora preciso... Algum médico falou assim, não, você vai precisar de transplante. Foi justamente nessa última internação. Quando eu fui internada por conta desse desmaio, eu fiquei 10 dias internada, tentando ver se meu organismo recuperava Reagia, né? alguma coisa, reagia. E com 10 dias eles me deram alta. E eu fiquei toda feliz. Falei, nossa, tá me dando alta porque eu tô bem, né? E aí eu lembro direitinho, quando eu saí assim na porta da UTI, o Vinícius estava lá me esperando. E ele não tava com uma cara muito feliz. E eu falei assim, tem alguma coisa errada, né? Porque ele deveria estar feliz, eu tô recebendo alta. E eu falei assim, tudo bem? Aí ele falou assim, tá, mas eu quero conversar com você. Eu falei, então tá. Aí ele falou assim, vamos lá pro quarto primeiro. Aí a gente subiu. Quando a gente subiu, que a gente chegou no quarto, aí ele falou. No quarto da internação, né? Ela saiu da UTI e foi pro quarto, ficar um dia no quarto pra depois receber alta. É, Nesse quarto, quando ela foi receber alta da UTI, eu falei assim, ó, deixa eu conversar com o médico, por favor. E aí o médico foi lá de fora, me chamou e falou assim, Vinícius, vamos conversar aqui. Aí foi quando ele virou pra mim. Eu acredito muito, tenho muita fé de que Deus vai colocando os obstáculos para que a gente possa realmente encontrar soluções para ele e buscar outras alternativas, porque do jeito que estava indo, realmente a Juliane não ia aguentar. Não sei mais quanto tempo ela iria suportar dessa forma. Mas esse médico virou para mim e falou assim: olha, eu tô dando alta para sua esposa, para você levar ela para casa, para ela aproveitar o máximo de tempo que ela tiver com o filho de vocês. Ela tem 10% de chance só de sobreviver. Caso igual a ela, é 1 a cada 10 que vai conseguir sobreviver um pouco de tempo a mais ainda. Então, ó, eu aconselho você parar de ficar levando ela para internação, essas coisas. Leva ela para casa e deixa ela aproveitar o filho de vocês o máximo que ela conseguir. Falou para mim desse jeito. Não. Então foi assim, um baque muito grande para mim, porque eu tava vendo a minha esposa morrer e eu não conseguia fazer nada. Aí ele falou assim, não, seu coração chegou. Nossa, aí é uma emoção. Aí eu chorava, assim, de soluçar. Aí eu gritava, agradecia a Deus, falei, obrigada, meu Deus, e tal. E aí tinha que avisar o Vinícius. Aí vai pra avisar o Vinícius, não dei conta, porque eu chorava demais. Aí a Josi, que é agora a enfermeira do transplante, avisou ele. E aí... A Josi me ligou do celular da Juliane, a hora que eu atendi, a Juliane tava berrando no fundo, chorando. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. Mas era de alegria, eu chorando de alegria. Aí a Josi só falou assim pra mim, ó, quanto tempo você consegue estar aqui no hospital? O coração chegou, pra você ver se você consegue despedir dela. Porque ela já tá indo pro centro cirúrgico. Uau. Desse jeito. Conseguiu? Não. Aí que tá. Não conseguiu. Foi muito O rápido. Henrique tava dormindo, né? Nosso filho tava dormindo, tava na hora da soneca dele, eu tava trabalhando. Aí ela me ligou, eu falei assim, nossa, e agora? Tem que acordar o Henrique. Acordei o Henrique, tomei um banho, acordei o Henrique, a hora que eu cheguei lá, ela já tinha subido. Na verdade, esse coração, ele não era pra mim. Tinha uma outra pessoa na minha frente. Mas essa outra pessoa, quando foi fazer os exames, que é para antes de você receber o coração, você faz um exame pra ver se tá tudo bem pra poder, né? Se eu não me engano, ele tava com pneumonia. Aí não pode. E aí não pode. E aí tinha que ser por uma pessoa que tivesse muito próximo, assim, pra dar tempo. Porque o coração já tava vindo. Tem 4 horas, coração. Então, assim, não foi à toa que eu tava ali. Porque se eu não tivesse ali, não teria sido meu. Se ela tivesse recebido alta um dia antes, o coração ia pra ela. Não dava tempo. Não ia dar tempo de eu sair da minha casa pra chegar no hospital. Entendi. Então, assim, foi muito rápido. Então, aí, nisso, a hora que ele avisou, eles já me pegaram, já me subiram pro centro cirúrgico. Provavelmente já estava com o preparo do outro paciente, né? Do outro... Porque eles já estavam, o coração já tava vindo. Então, já tava tudo preparado. E você conseguiu fazer o preparo pra ver se você estava apta, tudo? Não, como eu já tava internada, ele já tinha meus exames, tava tudo ali, né? Já tava tudo certo. Então, só me tirou do quarto, me levou pro centro cirúrgico, assim, foi tudo muito rápido. E foi Você assim... tá lá no centro cirúrgico, você falou assim, agora. Puf, fechou o olho, abriu já, né? Porque é rápido. Aconteceu. Pra ela, assim, pra mim que... E fui bem tranquila, assim, não, assim... Muita gente pergunta, você ficou com medo? Não fiquei. Fui, assim, bem tranquila. Acho que eu tinha certeza que ia dar certo. Tinha certeza que ia... Quem é transplantado, quando, né, chega nesse momento,
tá feliz. É, Ele não tá apavorado, ele tá feliz por estar exatamente. tendo essa oportunidade, né? E pra você, como foi ficar lá fora, sem saber de nada? Então, quando eu cheguei lá, assim, bateu um medo, sabe? Por não ter a despedida. Entendi. Só que, né, E o Henrique tava junto. tava junto, a gente chegou lá nós dois juntos. E aí eu pedi pra uma pessoa olhar o Henrique aqui do hospital. Eu falei assim, olha o Henrique aí que eu vou ter que subir lá, mas aí acabou que não deu certo, aí o Henrique ficou junto comigo, e aonde a gente ia, a gente tava junto. Aí eu lembro que a psicóloga, né, assim que eu cheguei, ela sentou comigo e falou assim, ó, o pessoal vai olhar o Henrique, senta aqui comigo, vamos conversar um pouquinho, pra ver se eu calmava, porque realmente bate uma adrenalina muito alta, a gente esperando ali tanto tempo, né, eu lembro que eu vim chorando no carro até, coloquei outra música de oração, veio eu e o Henrique gritando lá dentro do carro, né, um momento muito feliz, aquela alegria, aquela sensação de que, nossa, a vida vai continuar, né, às vezes a gente fica com a esperança, às vezes a gente perde um pouco a nossa fé ali, diminui um pouco a nossa fé, mas nessa hora parece que, assim, volta tudo, aquela alegria, aquela sensação, né, e aí, né, tudo que a gente planeja, que a gente acredita, Deus faz diferente, né? Então eu imaginava que eu ia chegar lá um pouco mais tranquilo, que eu ia levar a Juliene, que a gente ia conseguir falar, ó, vai lá e tal, vai dar tudo certo, vamos fazer uma oração antes, mas na verdade foi tudo, né, do jeito que tinha que ser, do jeito que Deus falou que tinha que acontecer. E aí, né, eu lembro que eu cheguei no hospital e o pessoal do hospital me dedura até, né? Porque eu cheguei lá no hospital e aí, depois Querendo disso... ver, querendo saber, querendo subir. E aí tem uma capela lá no hospital. Sim. Aí eu lembro que eu fui pra essa capela fazer uma oração. E aí o pessoal começou já a me dedurar, né? Fala pra Juliane que nossa, seu marido, ó, foi lá pra capela lá e começou a chorar lá, deixei ele lá sozinho. A equipe lá pô, tem um psicólogo, Tem tudo, tem a enfermeira também, as enfermeiras que chegam aqui, nossa, é um apoio que impressionante. Não, o Henrique é xodó da Josi. Acho que ela teve aqui, né? Sim. O Henrique, nossa, ele lá em casa ele fala assim, saudade da tia Josi. Desse jeito, porque ele gosta demais. Aí ele vai pro hospital, ele fica lá com ela lá e... É porque vocês têm que ir com frequência, Com né, frequência, Pré e pós-transplante, né? No pré-transplante a gente já ia assim de 3 em 3 meses, praticamente, até menos às vezes, né? E pós-transplante a gente começou a ir todo mês e todo mês. Então, assim, conhecia quase todo mundo no hospital, né? E como que foi abrindo os olhos pra você? Abrindo o olho, falando assim, nossa, acabou? Tô aqui ainda. Como que foi pra você? assim, tem muita gente que fala que a hora que acorda já sente assim, nossa, sou uma nova pessoa, né? Eu demorei um pouco, assim, sabe, pra falar, nossa, realmente eu tô transplantada, minha vida vai mudar. Acho que minha ficha não caiu, assim, imediatamente, sabe? Acho que demorou um pouquinho pra cair. Mas quando você saiu da cirurgia após, você já sentiu, tô melhor? Ou tem uma... Então, acho que o meu, acho que foi gradual, sabe? Não foi, assim, imediato, não. Porque tem muita gente que fala, nossa, eu acordei, já consegui respirar melhor. E, assim, eu acho que o meu foi um pouco mais gradual. Mas aquela sensação de você abrir o olho e saber que você tá viva ali, né? Que você sobreviveu aquilo ali, a sensação é ótima, né?